Hoje, vamos falar sobre por que Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés após sua morte em um enigma intrigante. Vamos descobrir juntos o que a palavra de Deus revela sobre esse episódio surpreendente e o que isso nos ensina sobre idolatria e a adorar somente a Deus. Fique conosco até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação para receber mais conteúdos como este. Vamos lá. Por que Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés após sua morte? Como todos já sabem, Moisés era amado pela nação de Israel, especialmente ao fim de sua liderança e vida. Mas como outros grandes líderes antes e depois dele, chegou o momento em que Deus teve que chamar seu amado profeta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que seu povo levou um mês inteiro para lamentar. Para muitos, a morte simboliza a finalidade, o fim das contribuições terrenas e o início de uma nova jornada. Mas toda jornada iniciada pela morte traz algo mais. Algo que simboliza a estima pelo falecido. Com a morte vem o sepultamento. Assim deveria ser para Moisés, mas não foi. Por quê? O que foi diferente na morte de Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, 5-8. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Nessa passagem diz que Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente sepultou, mas ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. A Bíblia diz que o Senhor escondeu o túmulo. Mas por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Porque Satanás estava interessado no corpo de Moisés. Ele queria usá-lo para desviar o povo de Deus para a idolatria. Se os israelitas soubessem onde estava o corpo e o túmulo de Moisés, teriam transformado o local em um santuário. As pessoas ainda estariam procurando esse túmulo, teriam erguido monumentos e transformado tudo em um santuário comercial. Teria sido um local de adulação pecaminosa, focado nos poderes de Moisés, e não em Deus. Esta é a verdadeira definição de idolatria. Por isso o Senhor escondeu o túmulo. A ocultação do túmulo foi tão importante que desencadeou uma batalha angelical nos reinos celestiais. Em Judas 9, refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. No texto diz que o arcanjo Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Mas por que Miguel e Satanás disputavam o corpo de Moisés? A Bíblia não dá uma razão específica, mas várias teorias foram sugeridas. A mais provável é aquela que mencionamos antes. As pessoas têm a tendência de adorar as coisas criadas em vez do Criador. Para evitar a tentação das pessoas adorarem o corpo de Moisés, Deus teve que esconder seu corpo e seu túmulo. É por isso que alguns dizem que Moisés nunca morreu de fato, mas foi elevado ao céu. Não sabemos ao certo o que aconteceu, apenas sabemos que seu corpo nunca foi encontrado após ele subir aquela montanha. Um dos meios que Deus usou para proteger o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. Um ponto importante a se notar é que, mesmo quando o arcanjo Miguel contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não o condenou, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Isso é crucial. Mesmo Miguel, o arcanjo que Deus usou para expulsar Satanás do céu, não presumiu falar reprovação ao que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda a repreensão e condenação para Deus. Miguel, o arcanjo, é mostrado na Bíblia como um guerreiro que enfrenta poderes espirituais malignos. O termo arcanjo significa anjo de mais alto escalão, força de Deus. Enquanto a maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros, Miguel é representado como alguém que luta contra espíritos malignos e principados. Resumindo, por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés?
Porque ele queria que o corpo de Moisés estivesse disponível para tentar as pessoas a adorarem seus ossos em vez de Deus. Porque Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e o segredo de seu túmulo, para evitar que seus filhos caíssem na idolatria, adorando a criatura em vez do Criador. Agradeço por assistir até aqui. Espero que tenha aprendido o porquê Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés após sua morte, e porque Deus escondeu o corpo de Moisés. Compartilhe com mais pessoas para entender o que é idolatrar algo ou coisa, em vez de adorarem somente a Deus. Devemos sempre adorar somente a Deus. Inscreva-se e clique no ícone de notificação para mais atualizações. Continue assistindo nossos episódios, onde discutimos questões críticas da Bíblia. Deus abençoe o seu dia. Até a próxima. Obrigado.